primeiro culto, né, de domingo do ano de 2023. Né? Na quinta-feira já teve o culto de estudo, né, um culto de ensino. E nós encerramos o ano passado agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas, né? Principalmente no ano de 2022. E hoje eu quero ler um texto que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 11 até o versículo 17. Normalmente, quando a gente vem para a igreja, principalmente no primeiro culto do ano, a gente vem para buscar uma palavra que possa nos direcionar. Isso é um costume da maioria das igrejas, né, evangélicas que temos pelo menos no nosso país. E esse texto de Hebreus que nós vamos ler, provavelmente será a nossa direção não somente para este ano, mas é uma direção de Deus para o resto das nossas vidas como cristãos até a volta de Jesus Cristo. Porque o que nós vamos ler hoje, principalmente dentro do versículo-chave, isso é uma coisa que todos nós como crentes precisamos ter e buscar dia após dia nas nossas vidas, tá? Então vamos lá, capítulo 12, versículo 11 até o versículo 17, diz assim a palavra de Deus: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, como havia falado, irmãos, a gente terminou o ano de 22 agradecendo a Deus pelo tempo que Ele nos deu e a oportunidade de podermos ter mais comunhão com o nosso Senhor. E a gente tem que continuar fazendo isso para o resto das nossas vidas. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, mesmo quando somos privados em muitas coisas, mas principalmente por tudo aquilo que Deus nos proporciona. Porque assim, bom seria se pudéssemos viver sempre coisas boas no nosso dia a dia, mas a nossa vida, depois que ocorreu a queda do homem, depois que o pecado entrou no mundo através de Adão, passamos várias situações nas nossas vidas, alegrias, tristezas, sofrimentos, dores. A gente passa por muitos desafios, muitas provas. Algumas nós conseguimos conquistar vitórias, outras, nós chamamos de derrotas nas nossas vidas. Mas você pode reparar que em todas as coisas as quais a gente passa na vida, a gente cresce um pouquinho, seja ela em experiência. A gente cresce um pouquinho, nós que acreditamos em Jesus, nós que acreditamos em Deus, nós que temos a Jesus como Senhor, a cada coisa que passa na vida da gente, conseguimos enxergar que Deus, Ele cuida de todas as coisas e que mesmo nos momentos difíceis que passamos, alguma coisa, Deus, Ele sempre tem para nos ensinar. É interessante que quando a gente só participa de coisa boa, é interessante que quase nada nós guardamos. A gente esquece muito fácil. Agora, quando a gente passa provas, dificuldades, a gente passa privações, a gente sente dores,
Depois que passa, a gente fica por muito tempo lembrando essas coisas difíceis que nós passamos nas nossas vidas. E olha que interessante, quando você chega e você tem uma vida de oração, quando você chega e você fala com Deus, você pede para Deus, muitas vezes você desanima, muitas vezes a gente enfraquece, muitas vezes a gente chega e pergunta para Deus: Senhor, por que essa situação? Por que passamos por isso ou por aquilo? Mas em todas essas coisas, você pode reparar, quem está firme na rocha, quem está firme em Jesus Cristo, sabe, por mais que a gente passe situações difíceis, em todas elas, parece que Deus, a gente sente a mão de Deus sustentando a vida da gente. Muita gente chega e fala, por exemplo, que não consegue enxergar o chão, não consegue pisar, sabe, simplesmente aonde ela está, no chão que ela está em pé. Muita gente não consegue chegar e se manter em pé, mas quando a gente tem Deus no coração, quando a gente acredita naquele que é maior do que, sabe, qualquer coisa que a gente possa imaginar, podemos perder. Muitas vezes a gente chega e fala, puxa, eu perdi. Muitas vezes somos vencidos por várias situações, mas é incrível, irmãos, como o salmista, uma vez ele falou, o choro ele pode durar, sabe, ficar a noite inteira, mas pela manhã vem o cântico de vitória, cântico de alegria. O amanhã, lógico, não é o amanhã, segunda-feira, né, que hoje é domingo, não. O amanhã é o amanhã do tempo de Deus. Vai acontecer um tempo em que essas coisas que nós passamos, sabe, hoje, ou passamos no passado, Deus ele vai chegar e fazer com que a gente passe por outras situações, a gente passe por outras coisas. Vai chegar um tempo em que Deus ele traz refrigério na vida da gente. Para quê? Para que a gente possa se alegrar e ficar aliviado de tantas coisas que passamos e padecemos na vida da gente. Mas isso tudo é para que a gente possa, sabe, se firmar cada vez mais na presença de Deus. E aliado a todas essas coisas, a gente nunca pode esquecer da disciplina que Deus ele dá para a vida da gente, sabe? Por quê? Deus ele nos disciplina para que a gente possa ser participante da santidade de Deus. A gente pensa que só o fato da gente ser bom, a gente pensa muitas vezes que só o fato da gente estar vindo à igreja é o suficiente para a gente chegar e falar que a gente ama a Deus, que a gente confia e acredita em Deus. E aí a gente chega e lê nesse primeiro versículo, né, que nós fizemos a leitura, do versículo 11 do capítulo 12, o escritor do livro de Hebreus ele vai falar assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, essa disciplina ela produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha que interessante. Muita gente pensa que a disciplina é a mesma coisa que castigo. E não é. Olha só que interessante. Disciplina e castigo são duas palavras, dois termos, que eles correm dentro de uma linha muito próxima uma da outra. Só para você entender, castigo você sabe o que é castigo, né? Castigo é uma pena. Castigo é alguma coisa ao qual você paga por ter feito alguma coisa errada. A disciplina não necessariamente é isso. O que significa disciplina? Quando você pega o dicionário e você vai procurar o significado de disciplina, você vai encontrar assim: disciplina é você ser obediente às regras estipuladas para você. É uma ordem, é uma conduta que vai te assegurar um bem-estar ou um bom funcionamento de uma organização. Vamos tentar entender o significado de disciplina e castigo. O que é um castigo? Castigo é quando você comete uma falta. Por exemplo, imagina o seguinte:
uma pessoa que roubou, uma pessoa que chegou e, por exemplo, cometeu um homicídio, o que acontece quando ela vai diante do juiz? Ela vai presa e ela vai passar por um juiz. O que o juiz vai determinar? Que ela fique presa. Isso é castigo. Aí eu vou falar para você, uma pessoa que fica presa no castigo, ela vai dar valor ou ter consciência da pena que foi aplicada a ela? Raramente, né? Agora, uma disciplina. O que significa uma disciplina? Imagina você, se você nunca teve um filho pequeno, ou se você não lembra de quando você era pequeno, ou de quando os pais de vocês falavam, você com certeza ouviu de outros pais. Imagina uma criança que começa a engatinhar, um bebê. Normalmente com 4, 5 meses a criança começa a engatinhar. Aí o que acontece? Todo mundo fica contente, né? Porque a criança começa a chegar e dar os seus primeiros passos de uma independência que ela, à medida que vai acontecendo na vida dela, ela vai chegando e começando a criar a sua independência dos seus pais. Porque quando ela nasce, é recém-nascida, até os primeiros meses de idade, ela é 100% dependente da sua mãe. Em todos os sentidos, seja para comer, seja para ter a sua higiene, seja para ter o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho. A mãe, 100%, ela chega e ela cuida dessa criancinha, porque ela não sabe absolutamente nada. A partir do momento, se você se lembrar, para quem já tem mais idade e tem filho, se lembrar na hora que a sua criancinha no passado, ela começou a engatinhar, foi exatamente o momento em que ela começa a fazer o quê? Arte. Né? Começa a fazer um monte de coisa errada. Aí tem o danado da tomada, que por coincidência, o dedinho do neném ele cabe exatamente naquele buraquinho da tomada. E aí o que você fala para o seu filho, para a sua filha? Não coloca a mão aí. Não coloca a mão aí. Porque se você colocar só num lado lá, não vai acontecer nada. Mas a criança, ela tem curiosidade, ela vai e mete os dois dedos, um em cada buraquinho, né? E aí o que acontece? É o tal do choque, né? Aí o pai ou a mãe chega e fala o quê? Não, repreende, grita, fala mais alto, até que dá um tapinha na mão, a criança aprende. Uns pais mais radicais, o que eles fazem? Deixa a criança chegar e meter o dedo lá. O que acontece? Leva um maior choque. A criança começa a chorar, mas o quê? Nunca mais ela vai chegar e vai colocar o dedo lá. Não é verdade? Não acontece isso? É óbvio que eu estou falando de uma maneira extremamente radical, mas a maioria das vezes a gente repreende, a gente fala não, a gente fala alto, sério, olha com cara feia, sabe? Até dá um tapa na mão da criança, a criança chora, mas a maioria das vezes ela vai querer enfiar o dedo lá de novo. Aí a gente é obrigado a chegar e tampar esse buraco para a criança não chegar e não conseguir colocar o dedo. Mas aí até o momento que ela fica mais esperta, ela arranca lá o negócio lá que cobre até que ela consegue enfiar o dedo. Mas a disciplina é isso. A disciplina é você chegar e você repreender a criança, nesse caso, para que ela não faça isso daí. Por quê? Porque vai fazer mal para ela. Isso é uma disciplina. Imagina uma outra situação, sabe? Um esportista, um atleta, ele chega e, por exemplo, ele tem que atingir uma determinada marca. Por exemplo, imagina você chegar e correr 100 metros. Uma quadra tem mais ou menos 100 metros. Um profissional, ele corre em menos de 10 segundos. A gente, misericórdia, né? A gente vai correr em meio minuto desses 100 metros, dependendo da barriga de cada um, né? Mas você imagina o seguinte... Você tem um tempo, imagina que a gente consiga correr esses 100 metros em 20 segundos. Quando você não atinge, por exemplo, aquele que é o profissional, que é o esportista, quando ele não atinge, o que ele faz? Ele corre incansavelmente, incessantemente, até que ele consiga bater essa marca. Só que uma coisa que ele não percebe, quando ele atinge a marca, ele já está totalmente cansado, esgotado, mas ele conseguiu atingir.
ele mesmo, ele não se dá conta de que quanto mais ele vai treinar, mais ele vai estar preparado para conseguir chegar e diminuir mais ainda a sua marca. É a mesma coisa a gente. Se a gente corre 100 metros hoje em meio minuto, se você for correr todo dia, né? Todo dia, imagina você vai correr todo dia 100 metros. Se você faz no primeiro dia, você faz em meio minuto, daqui a um mês você vai correr em 20 segundos, em 15 segundos. E você nem vai perceber isso. A disciplina te faz acontecer isso aí. Agora imagina o seguinte, quem nunca passou por isso? Você chega, você vai para uma entrevista de emprego, você está procurando trabalho, você vai para uma entrevista de emprego. E é o seu primeiro, segundo, terceiro emprego, não importa, mas faz pouco tempo que você começou a trabalhar, o que você faz? A pessoa que vai te entrevistar, ela chega, não te conhece, você vai lá fazer a entrevista para um determinado cargo que você se candidatou. Antes de chegar lá, o que acontece? Você começa a tremer. Um dia anterior você está bem, mas no dia da entrevista, o que acontece? Você começa a tremer, começa a te dar dor de barriga, te dar um monte de coisa dentro de você e você tem o quê? Medo de ir fazer essa entrevista. A pessoa nem te conhece, nunca te viu, ela simplesmente quer saber qual é a sua qualificação, ela simplesmente quer saber como você é, ela simplesmente quer conhecer um pouquinho de você para ver se você pode se encaixar nessa vaga ou concorrer com outras pessoas. E aí o que acontece? Com a maioria de nós, não é com um outro não, viu, irmão? Se você se lembrar como é que foram suas primeiras entrevistas de emprego, é que a gente aqui já passou dos 50, né? Então a gente já fez um monte de entrevistas já no passado. Mas se você se lembrar das suas primeiras entrevistas, o que acontece? Você sai de casa no dia que você vai fazer a entrevista já achando que a pessoa vai te reprovar na hora. Irmãos, eu não estou falando que a gente tem que ter aquele negócio de você ter um pensamento positivo. O que você não pode deixar é que esse ambiente de derrota, que você mesmo coloca dentro de você, sabe, ele faça com que você na hora, você fique extremamente nervoso, não consiga nem falar de uma maneira normal com a pessoa que está te entrevistando, para que você possa chegar e pelo menos passar uma boa impressão. Então o que acontece? Às vezes aquele pensamento que a gente tem de que nós não somos merecedores, ou de que nós não temos qualificações, e a pessoa simplesmente quer conhecer um pouquinho a gente, sabe, a gente mesmo faz o quê? Não é a gente não é a pessoa que reprovou a gente, o entrevistador que reprovou a gente, nós é que nos reprovamos a nós mesmos. Então a questão da disciplina é exatamente isso. Você pode nem chegar e você não ser contratado, mas você tem que ser você. Você tem que chegar e ir lá para responder as perguntas que a pessoa vai te fazer. E a primeira coisa que a gente não pode ter dentro de nós é ficar nervoso. Timidez, todos nós, né, algum dia na vida da gente a gente teve. O que a gente não pode ficar é nervoso, porque se você fica nervoso, você não consegue nem pensar na pergunta que a pessoa te fez para você conseguir responder de uma maneira adequada. Então, olha só como a disciplina ela é importante para a vida da gente. Deus, ele nos disciplina como a filhos, ou seja, quando alguém nos disciplina é porque a gente está fazendo uma coisa errada. E quando nós somos disciplinados e não castigados, quando nós somos disciplinados por Deus ou por alguma pessoa que é superior a nós, nossos pais, nossos chefes, tirando aquelas pessoas que são maldosas, né? As pessoas a quem nós devemos obrigações, normalmente essas pessoas, quando nós fazemos alguma coisa errada ou quando não fazemos de acordo, somos disciplinados, mas para quê? Não é castigo, irmãos. Somos disciplinados para que a gente possa fazer a coisa certa ou melhor ainda do que a gente fazia. Então, por isso que o escritor de Hebreus, ele chega e fala assim, toda disciplina, no momento, ele não parece ser motivo, nunca é motivo de alegria. Ai,
Eu nunca vi ninguém ser disciplinado e começar a dar risada. Puxa, que legal, estou sendo disciplinado. Ninguém. Ninguém gosta de ser disciplinado. Nós, como seres humanos, nós não gostamos. Agora, a gente não pode esquecer o seguinte: quando Deus nos disciplina, quando Deus usa alguém para nos disciplinar, você pode não gostar. Guarda no seu coração. Leva para a tua casa. Pensa naquilo que foi o motivo da disciplina para você. Vê se você realmente está fazendo, ou você fez, ou você está devendo alguma coisa que você precisa melhorar. E depois você chega e você toma a sua decisão. O problema é que quando alguém vai disciplinar a gente, na hora, a maioria de nós, o que acontece? A gente, curto e grosso, nós somos intolerantes e a gente responde de bate-pronto. E aí o que acontece? Briga, desavença e acontece o maior inferno, que é exatamente isso que o inimigo ele quer fazer na vida da gente. Perder. Aí o escritor ele vai dizer o seguinte: depois, entretanto, ele produz fruto pacífico para aqueles que ouvem a disciplina e começam a chegar e seguir aquilo que a pessoa chegou e trouxe para você. Só que o seguinte: primeiro, a gente não gosta de ser disciplinado, a gente não gosta de ser repreendido. Segundo, muitas vezes, quando somos disciplinados, a nossa ira, mesmo que ela não seja aparente, ela nos impede da gente conseguir chegar e pensar de cabeça fria para a gente realizar aquilo que é, sabe, de dever e obrigação da gente. E quando a gente começa a fazer, irmãos, a gente sente um monte de dificuldade. Porque quando é uma coisa fácil, você chega e faz uma hora para outra, no dia seguinte, beleza, ótimo, sabe, você já chega e faz e tranquilo. O problema é que normalmente, quando Deus ele vem nos disciplinar, é dentro de uma área da nossa vida, ao qual nós sofremos com isso a vida inteira. Por exemplo, ira, pavio curto. Por exemplo, corpo mole. Por exemplo, idoneidade. Sabe? Tem tantas coisas na vida da gente que a gente precisa se acertar diante da presença de Deus e que é difícil. Aí olha só o que ele vai falar na sequência. Quando você aceita a disciplina e você começa a tentar se corrigir. Imagina você que você é uma pessoa estourada, que você é uma pessoa de pavio curto. E quando a gente é de pavio curto, irmãos, é incrível. Sempre é uma coisa que a gente mais estoura, isso daí ela chega e vem a afronta para a vida da gente. Aí olha só o que ele vai chegar e vai falar no 12:13. Por isso, nesse tempo de disciplina, olha o que ele chega e fala: restabelecei as suas mãos descaídas e joelhos trôpegos. O que ele quer dizer com isso? Desânimo. Quando a gente aceita a disciplina, a gente até começa bem. Só que quando a gente vê que a gente não consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer, por exemplo, esse exemplo que eu dei de pavio curto, sabe? Você vê que dia após dia você não consegue superar o seu pavio curto. E aí ele chega e fala de mão descaída, significa o quê? Você se desanimar. Joelho trôpego é você chegar e você dobrar o seu joelho. Sabe, muitas vezes, isso é um sentido, ele fala de uma maneira simbólica, mas é mais ou menos isso. No nosso dia a dia, quando a gente vai tentar superar essa falha, esse erro que nós temos, a gente vai tentar superar essa dificuldade que nós temos, a gente, com o passar dos dias, a gente vai ficar desanimado. E muitas vezes a gente enfraquece o nosso passo. A vontade que a gente tem é de desistir, de voltar para o Egito, de fazer igual o povo lá no passado, quando Deus ele chegou e libertou o povo lá da escravidão. O povo chegou no meio do caminho, quando teve a primeira, a segunda, o terceiro desafio ali, o pessoal chegou e falou: não, no tempo lá do Egito, lá na nossa escravidão, a gente não sofria tanto como nós estamos sofrendo hoje. E aí o pessoal quer voltar para trás. Aí ele vai chegar e vai falar o quê? Faça um caminho reto para os pés, para que você não se extravie, para que não extravie aquele que é manco, antes seja curado.
Você já viu uma pessoa que é manca, ela andar? Um manco, quando ele anda, se você deixar essa pessoa andar, e você começa a conversar com ela, você pode reparar, se a gente tem uma linha e a gente anda normalmente, a gente vai seguir essa linha. A pessoa que ela é manca, se ela não prestar atenção, ela vai facilmente se desviar dessa linha. Por quê? Porque o pé dela, óbvio, uma perna dela é menor ou maior que a outra, fatalmente ela vai começar a desviar do seu caminho. E aí Deus, ele chega e ele fala o seguinte: preste atenção na sua direção, você tem que ser determinado. Ou seja, você chega, você traça um objetivo, você está sendo disciplinado, ou seja, você tem pavio curto, o que você tem que fazer para você curar o seu pavio curto? Primeiro, você tem que ter calma. Segundo, você tem que ter paz. Terceiro, você tem que chegar e você tem que pensar. Você tem que pensar toda vez que vem uma palavra contra você, ao qual você vai ficar irado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que refrear o seu íntimo, você tem que refrear a sua pessoa. Ou seja, essas linguagens figuradas que estão sendo faladas aí, está querendo dizer para que primeiro a gente não fique desanimado, para que a gente não queira desistir, para que a gente não se desvie do caminho. Porque se essa linha reta, o que foi traçado para você, esse objetivo, é você seguir em frente sem olhar para a sua esquerda, sem olhar para a sua direita e sem olhar para trás, querendo voltar, é para que você chegue, somente olhe para o objetivo ao qual foi estabelecido ou você estabeleceu para a sua vida. Porque qualquer coisa que for tirar você ou desviar você da atenção, o que vai acontecer? Você vai cair. Você vai querer voltar para trás. Olha só que interessante. Acho que a maioria de nós deve ter saído de casa quando casou. Mas hoje em dia, ou de muito tempo para cá, muitas pessoas elas chegam e saem de casa cedo e vão viver a sua vida independente dos seus pais. Agora, você imagina o seguinte: se a vida inteira a sua mãe e o seu pai te carregou no colo, o dia que você fala assim, eu vou ser independente e vou viver a minha própria vida, o que acontece quando a pessoa cai? Ou quando a pessoa leva um tombo lá fora? A primeira coisa que ele quer fazer é voltar para a casa do pai e da mãe. É a primeira coisa. Mas aí, irmãos, existem várias situações acerca dessas coisas, tá? O que eu estou falando não é uma questão de necessidade, mas é uma questão de fraqueza. Conheço muita gente que voltou para trás, mas que não foi por necessidade, que foi por fraqueza, porque sempre foi carregado a vida inteira. Agora, você pensa o seguinte: quando você imagina o seguinte, aquele que casou e sai da casa do pai e da mãe, separou, ele volta para a casa do pai e da mãe, pode até querer voltar, mas o pai e a mãe faz o quê? Fecha a porta, porque uma vez que ele escolheu o caminho dele, uma vez que ela escolheu o caminho dela, chegue, vai viver a sua própria vida. Mas é maldade? Não é maldade, a própria Bíblia diz isso. A Bíblia diz o quê? Gênesis 2, o homem e a mulher deixam a casa do seu pai e da sua mãe e vão formar uma nova vida, vão ser uma nova carne. Se deu errado, tem que se virar. Porque, irmãos, é muito simples quando os pais carregam os filhos no colo. É muito simples. E eu estou falando assim, existem situações e situações. Não é uma situação ao qual é a necessidade. Mas às vezes, essa fraqueza, às vezes essas situações, a gente chegar e tropeçar ou querer voltar para o passado, não vai fazer bem para nós. Porque a gente precisa, queira ou não, a gente precisa, saber se virar no meio da situação difícil. É óbvio que o pai e a mãe, eles nunca vão deixar de apoiar a gente. Nunca. Se forem pais bons, né? Lógico. Nunca vão deixar de apoiar. Mas muitas vezes quando os pais eles chegam e fecham a porta de casa para esse filho ou essa filha não voltar, não é porque eles não querem, mas é porque eles querem chegar e dar uma ajuda para que a pessoa consiga se levantar. Agora vocês imaginem o seguinte: então esse primeiro ponto é disciplina.
E olha só qual é a chave. Não vou nem dizer para esse ano, para o resto da nossa vida. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, tem um versículo muito parecido, lá do Antigo Testamento, que Jesus ele tirou e trouxe para a nossa vida. Jesus ele chegou e falou o quê? Ele tirou do Antigo Testamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que isso tem a ver com esse versículo que eu acabei de falar? Irmãos, aquele que ama a Deus não pode amar a Deus somente da boca para fora. Esse versículo, na parte dele que ele chega e fala, é uma coisa que a grande maioria dos crentes não observa na sua vida. Sabe por quê? A gente pensa que o fato da gente chegar e acreditar e a gente falar que ama a Deus, sabe, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e continuar levando uma vida errante, e continuar fazendo coisa errada, e a pessoa ela não chegar e não ter consciência do seu erro e não querer se acertar, e muitas vezes, muitas vezes o erro da gente independe das nossas forças. Você tem que colocar na mão de Deus para você chegar e conseguir se livrar dessa falha. Mas tem uma coisa que diz nesse versículo, que nós temos que chegar e buscar a santificação, porque a gente não vai conseguir ver a Deus. Primeiro mandamento é que amar a Deus. Agora você imagina o seguinte: quando você ama uma pessoa de paixão, quando você ama a sua esposa, ou quando você ama o seu marido, ou quando você ama o seu pai, ou sua mãe, ou quando você ama o seu filho, a sua filha, você quer fazer algum mal para essa pessoa? Não. Quando a gente ama a Deus, olha só que interessante, a gente faz um monte de coisa errada, isso não dói e não pesa no coração da gente. Agora eu vou dizer para vocês, a gente consegue enxergar a Deus? Eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente consegue ter comunhão com Deus só pela misericórdia de Deus. Agora, a comunhão com Deus não pode ser só pela misericórdia, irmãos. Não pode ser só pela misericórdia, tem que ser em primeiro lugar pelo amor. Então, quando o escritor ele chega e fala, buscar a santificação, porque a gente não vai ver a face de Deus, a gente tem que fazer o possível na nossa vida, para a gente viver de maneira íntegra, correta, ou seja, desde já nós temos que tentar viver a nossa vida de uma maneira ao qual Jesus voltando, sabe, eu tenha essa certeza, você tenha essa certeza de que você vai entrar no céu. A gente não vai ser perfeito até o dia que Jesus voltar, mas se a gente buscar essa santificação na vida da gente, irmãos, na hora que te oferecerem uma coisa errada, na hora que te oferecerem uma coisa em troca do culto da igreja, na hora que te oferecerem uma coisa em troca da bênção que Deus ele pode te dar, sem piscar os seus olhos, você vai escolher a Deus. E é fácil, irmãos. João ele vai falar na sua primeira carta o quê? Que a gente não tem como a gente falar que ama a Deus e a gente odeia o nosso irmão. E é exatamente isso que diz aí na primeira parte do versículo. Segui a paz com todos, que está diretamente ligado ao segundo mandamento. E muitas vezes nós chegamos e falamos assim, nossa, essa pessoa não quero nada com ela, porque essa pessoa não presta. Por exemplo, falamos isso às vezes. Não vou falar que a gente tem que chegar
e falar para essa pessoa e viver juntamente com ela dia após dia. Mas o que a gente não pode fazer é assim: desejar o mal, ser indiferente. A gente não pode chegar e ser falso. Porque quando a gente chega e é conivente com as coisas erradas dessas pessoas, eu estou sendo falso com ela. Mas quando a gente chega e a gente exorta, a gente fala, a gente anima, a gente tenta trazer para a presença de Deus, irmão, você está fazendo tudo isso, sabe? E está ao alcance daquele que ama. Então olha só como esse versículo ele é importante não somente para o hoje, mas ele é importante para que a gente tome consciência até o dia da volta de Jesus. A gente tem que se esforçar para ter paz com todo mundo. E a gente tem que se santificar dia após dia, para que a gente possa ter realmente essa comunhão com Deus. Porque quando a gente fala que a gente tem comunhão com Deus, não significa que Deus está tendo comunhão com a gente. Deus não está falando. E Deus quase não fala. E muitas vezes as nossas próprias atitudes, elas mostram que nós não temos essa intimidade com Deus. Muitas vezes as nossas próprias atitudes. Mas quando você se esforça, pode ter certeza, Deus ele está te honrando. Agora, é fácil fazer isso aí? Não, não é fácil. Tanto é que vem as exortações depois. Olha só o que ele vai falar. No 15, 16 e 17. Atentando diligentemente. O que significa atentando diligentemente? Ou seja, você tomar cuidado ou vigiar cuidadosamente. Para quê? Ou seja, você chegar e sempre tomar cuidado para que ninguém seja faltoso. E faltoso não é você faltar na igreja, não é você faltar no culto. Sabe o que é ser faltoso? Olha só o que significa a palavra faltoso. É a pessoa que comete falha, é a pessoa que é culpada, é a pessoa que está cometendo pecado. Então, ou seja, faltoso, muitas vezes a gente pensa assim, é porque eu estou faltando na igreja. Não é isso. Faltoso é a pessoa que comete falha, pecado, ou que ela é culpada de alguma coisa errada que ela está fazendo. Por quê? Olha só o que ele vai falar. Separando-se da graça de Deus. Mas Deus ele não deu para a gente a salvação? Deus ele não derramou a graça dele na nossa vida através dessa salvação? E aí fica o entendimento de cada um de nós acerca da salvação. A salvação, a graça de Deus, quando ele derrama na vida da gente, não é simplesmente eu chegar e falar assim, eu aceitei Jesus, eu sei que já estou no céu, e continuar vivendo uma vida errante. Não é isso. Porque a cada coisa errada que eu estiver fazendo, pode ter certeza de uma coisa: isso está me afastando da presença de Deus. Afasta mesmo, e a gente nem percebe, irmãos. A gente não percebe. Mas aí, Deus está chegando e chamando a nossa atenção. Toma cuidado para que o nosso pecado, para que a nossa culpa, ela não nos afaste da graça de Deus. Mais ainda, ele vai chegar e vai falar assim: nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Quando você está com raiz de amargura no seu coração, não estou falando que você fez isso, mas você já deve ter ouvido alguma coisa acerca disso. Imagina uma pessoa extremamente amarga. Primeira coisa que essa pessoa amarga ela quer fazer é contaminar o coração das outras pessoas. De que maneira? Ela quer se passar por vítima e fazer com que todo mundo acredite na palavra dela e ataque a outra que é vítima ou que não está nem aí, ou que muitas vezes a pessoa não está nem aí para querer se defender. Eu conheço muita gente que não se preocupa em querer se defender, porque você já reparou que toda vez que você vai querer se defender de alguma coisa, aparece mais 10 ou 15, 20 apontando o dedo para você?
É besteira a gente querer se defender. Sabe o que é importante? É você saber que entre você e Deus está tudo certo. Isso é o mais importante. Agora, quem tem raiz de amargura, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é sair espalhando para todo mundo uma história, uma conversa que não é verdadeira, para ela se passar por vítima, e a outra pessoa, a outra parte que chegou e até exortou, ou chegou e falou para a pessoa, ou nem disse nada para essa pessoa, mas essa pessoa que tem raiz de amargura, ela quer chegar e derrubar e atacar outra pessoa. E aí essa outra pessoa não está nem aí. Aí eu vou falar para vocês, porque nesses tempos de pandemia, a gente viu muita situação aí. Nas redes sociais, então, nem se fala. E aí você chega e fala assim, em quem eu vou acreditar? Nesse ou naquele? E pode reparar, a pessoa que menos se defende, talvez seja a que tenha mais razão em cima de todo e qualquer tipo de ataque e contra-ataque que possa existir. Por quê? Porque hoje está fácil, irmãos. Hoje, numa rede social, para você chegar e atacar qualquer um e você se passar por vítima, é fácil. É fácil. Mas olha só o que uma raiz de amargura ela pode criar. Ela cria inveja, ela cria disputa, ela cria contenda, ela cria facção, ela acaba até com igreja. Só para vocês terem ideia. E ainda vai continuando, ó. Ainda ele continua. Mais uma. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Sabe o que significa impuro ou profano? A pessoa que está suja. A pessoa que é do mundão e que transgride ou que fere as leis divinas. Agora eu vou falar para vocês, por que ele está colocando Esaú aí nesse meio? Quem se lembra da história de Esaú e Jacó? Esaú ele chega, ele volta de uma caçada, ele não conseguiu caçar nada para chegar e comer, ele está com a maior fome e Jacó está fazendo lá um cozido de um animal. E Esaú ele chega e fala, me dá um pouco desse pratinho de comida, e Jacó, malandro também, ele chega e fala, não, só se você chegar e você me vender o seu direito de primogenitura. Aí Esaú ele chega e fala para Jacó, de que me vale o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome agora? Irmãos, morrer de fome é uma força de expressão. Porque se você já viu alguém morrer de fome, é porque esse alguém ele ficou dias e dias sem comer absolutamente nada, sem conseguir botar um pouquinho de comida dentro da sua boca. Quando você começa a olhar para as pessoas ali da África, por exemplo, que a gente vê muitas vezes na televisão, pessoas que chegam e morrem de fome, você vai ver que a pessoa morre de esqueleto puro. E para as pessoas chegarem e ficar em esqueleto puro, ela ficou semanas assim, sem comer absolutamente nada. E aí você vê um homem forte, ele chega e fala que está morrendo de fome e fala, de que me vale esse meu direito de primogenitura? Irmãos, direito de primogenitura no passado é pegar metade da herança, mas a questão não é somente essa metade da herança, que aí onde ele vai chegar e vai falar assim, lá na sequência do versículo, ele vai falar assim, no versículo 17, depois ele querer herdar a bênção, ou seja, herdar a bênção que o pai que estava para morrer, ele tinha que dar para o seu filho, ia dar para o seu filho mais velho, o primogênito. Só que como ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó, Jacó foi aquele que foi abençoado pelo seu pai. E aí ele vai chegar e vai dizer assim, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que interessante esse negócio, embora com lágrimas tivesse buscado. Existem algumas coisas na vida da gente, que você chega e você vê por aí acontecer, que nós só vamos saber no dia que Jesus voltar. Esse negócio de com lágrimas ele buscou a bênção do seu pai, é a mesma coisa o seguinte, Deus é aquele que é o único que consegue ler o coração de cada um. Imagina alguém que vive em pecado a vida inteira, um crente,
que vive em pecado uma vida inteira e chega e está tudo muito bem. E aí fala assim, no dia certo eu vou para a igreja. Ou você imagina o seguinte, você chega e evangeliza uma pessoa uma vida inteira e a pessoa ela chega e fala assim, não, eu quero viver minha vida. Isso acontece muito com jovens. Não, eu quero viver minha vida, sabe? Mas quando eu chegar e ficar mais velho, eu vou para a igreja. E aí eu me converto, eu aceito Jesus na minha vida e tudo muito bem. E existem vários cânticos que a gente chega e canta que em determinado dia pode ser muito tarde. Só que, irmãos, você não imagina como o coração da gente endurece, como o coração da gente fica calejado. Você já ouviu falar de pessoa que chega e fica insensível? Você já viu, sabe, imagina o seguinte, antigamente a gente chegava e via uma tragédia na televisão, alguém matando alguém, por exemplo, em alguma reportagem, a gente ficava chocado e a gente começava até a chorar de alguma situação que aconteceu. Aí hoje em dia, quando a gente começa a olhar as guerras que estão tendo lá do outro lado do mundo, você vê pessoas matando umas às outras, pessoas morrendo por causa de nada. Isso daí, para nós não faz diferença nenhuma. Às vezes você está jantando e você está vendo lá uma tragédia na televisão, isso daí não te afeta em absolutamente nada. É isso que eu falo, o coração da gente fica insensível e a gente não percebe. Aí sabe o que vai acontecer no dia que Jesus voltar? Quando Jesus ele voltar, irmãos, só vai subir aquele que tiver plena certeza no seu coração. E aquele que estiver buscando uma vida de santificação, e aquele que estiver vivendo uma vida de plena comunhão, ou se esforçando por viver essa vida de comunhão com Deus. Está difícil, irmãos. Mais difícil vai ser o dia que Jesus voltar. Sabe por que eu digo isso? Imagina o seguinte, irmãos. Imagine que Jesus ele vai voltar daqui a 50 anos. Provavelmente daqui a 50 anos, nenhum de nós vai estar vivo, com exceção do Luiz Miguel, que é uma criança ainda. Daqui a 50 anos, provavelmente nenhum de nós vai estar vivo. Vai estar todo mundo debaixo da terra, mortinho da Silva. E aí a gente vai chegar e vai ver Jesus voltando, e ele começar a chamar um por um. E aí a gente vê aquela passagem que Jesus ele fala lá no livro de João sobre o bom pastor e as suas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando Jesus ele chegar e começar a falar o nome de um por um, e a pessoa começar a se levantar, é porque essa ovelha, na sua vida, ela lutou e batalhou para vencer o seu pecado. Ela lutou e batalhou e se esforçou, porque às vezes o pecado ele vai nos dominar e pode até nos levar para o buraco. Mas se a pessoa se esforçar na sua vida, se ela se esforçar para chegar e falar, Senhor, eu não tenho força, me ajuda, Deus ele vai te ajudar. Jesus ele vai te ajudar. E mesmo que você chegue nesse meio do caminho, você venha a chegar e expirar, e falecer, e partir desse mundo, mas você se esforçou. E aí quando Jesus ele voltar em glória, ele vai começar a falar o nome de todo mundo, daqueles que foram fiéis a ele ou se esforçaram para ser fiéis. Agora, é duro aquele que chegou e falou da boca para fora a vida inteira, e Jesus não falar o nome dessa pessoa. E isso daí, irmãos, todos nós só vamos ter essa certeza no dia que Jesus voltar. Por isso que eu falo, esse coração endurecido, esse coração de uma pessoa que nem Esaú, que no dia lá da morte do seu pai, ele chorou diante do seu pai para pedir uma bênção do seu pai. O escritor de Hebreus, usado por Deus, ele chegou e falou, não tinha sinceridade no seu choro. Olha só, será que você nunca chorou forçadamente sem você sentir? Com certeza.
A gente já chorou forçadamente sem a gente sentir. Por isso, irmãos, que todas essas coisas, elas estão interligadas e a gente precisa se esforçar. É difícil. Olha, eu vou falar para vocês, não é fácil a gente ser crente. Com tanta falta que a gente tem na nossa vida, com tanto problema que a gente enfrenta lá fora no mundo, não é fácil a gente ser crente. Mas se a gente se esforçar, pode ter certeza, nós temos um Deus que está ali, olhando o esforço de cada um de nós. E Deus, Ele sabe o que cada um de nós está se esforçando para estar firme na presença dEle. Por isso, irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Guarda esse versículo, porque esse versículo, sabe, ele tem que ser não só o lema para a nossa vida durante esse ano, mas para o resto de nossas vidas, porque as portas de Jesus voltar estão próximas. Está cada dia, é só você olhar para as coisas difíceis e ruins que existem lá fora no mundo. Está cada dia mais difícil a gente ser crente nesse mundo. Então a gente está sofrendo afrontas, a gente está sofrendo aflições, e só por Deus, irmãos, se a gente se esforçar para a gente fazer isso daí, pode ter certeza, o dia que Jesus voltar, Ele vai falar o nome de cada um de nós, para que a gente possa subir em glória, sabe, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Amém.